O sindicato hoje está preparado em todas as suas subsedes, nos postos de atendimento, para atender os trabalhadores, né, de forma com muita qualidade, com um profissional especializado no ramo do direito previdenciário, para averiguar aí sua aposentadoria, fazer o cálculo e falar para esse trabalhador qual é a melhor forma de aposentar ou quanto tempo falta para que ele concretize essa busca. Bem-vindos a mais uma edição do Vozes da Saúde, programa produzido pelo SimSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde. E fiquem atentos, porque nesta edição de hoje nós vamos falar de um assunto da maior importância para os trabalhadores da saúde, que é a aposentadoria. Aposentadoria normal, aposentadoria especial. Como fica essa história para os profissionais da saúde? E para falar sobre o assunto, nós trouxemos 2 profissionais da mais alta competência. O primeiro é o Paulo Gonçalves, que é diretor jurídico do SimSaúde e diretor executivo do ISE, Instituto de Saúde Integrada. Junto com o Paulo, nós temos a presença do advogado, especialista previdenciário, Dr. Antônio Coutinho, que nos dá o prazer da sua presença para tirar a dúvida dos trabalhadores. Bom, obrigado pelo convite, Paulo. Boa tarde, Silene, pessoal. E estamos aí, vamos falar de previdência hoje, um tema bem importante para os trabalhadores, que eu tenho a oportunidade de fazer alguns atendimentos, né, por via sindicato. E o pessoal sempre chega com muitas dúvidas e o que eu tiver, no que eu puder ajudar, estou à disposição para o nosso encontro de hoje. Obrigada. Paulo Gonçalves, quer cumprimentar os trabalhadores, os nossos telespectadores? Fique à vontade. Sim, Sirlene. Primeiramente, quero agradecer aí o convite especial para esse bate-papo. É um bate-papo extremamente importante para os trabalhadores da saúde nesse momento, que é a questão da aposentadoria, né? Em 2019 houve uma mudança, o Dr. Antônio está aqui à disposição para elencar esses pontos, né? E para os trabalhadores da saúde, que tem a questão da aposentadoria especial e tal, é de extrema importância a gente estar elucidando esse tema para os trabalhadores. Tá ok, muito obrigada. E para começar então as nossas perguntas, eu vou dirigir a pergunta ao Dr. Antônio. Queria saber quais são as principais mudanças nas regras de aposentadoria depois da reforma da Previdência em 2019. Claro, o que eu enxergo como mais determinante quando a gente fala de aposentadoria é esclarecer que o nosso sistema ele é contributivo, ou seja, ele é solidário, ele demanda a contribuição do trabalhador para que o sistema funcione, para que ele possa almejar algum benefício previdenciário. A aposentadoria é um dos benefícios previdenciários que a Previdência abrange, correto? E quando nós falamos especificamente da aposentadoria programada, o primeiro passo que nós temos que analisar é a carência, ou seja, o número de contribuições mínimas que o trabalhador tem que ter para que ele possa pensar em alcançar alguma das regras de transição que foram impostas, né, pela emenda 103 de 2019. Então ele precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição, que são as 180 contribuições mensais, para que ele possa estudar, valendo-se sempre do tempo de contribuição e da idade, para que ele possa almejar alguma das regras de transição e alcançar a aposentadoria, tá? Então, o trabalhador que pensa, que tem esse desejo, todos nós temos, né, de nos aposentar, ele tem que ter ciência que ele vai ser exigido dele tanto tempo de contribuição quanto idade. Isso para ele se encaixar em todas as regras de transição, né, que nós temos regra de pontos, pedágio, 100%, 50%, e a aposentadoria especial também, que é pela sistemática de pontos, que também vai demandar tempo de contribuição e idade, tá? Então, o principal que eu vejo nessa questão é ter em mente a necessidade de contribuir ao sistema. Eventuais períodos de inatividade, é interessante que o trabalhador recolha como autônomo, para que ele nunca perca a condição de segurado para eventual questão que ele tenha que
se respaldar e para fins de aposentadoria também. Gostaria de complementar, Paulo? Então, nesse ponto, é importante salientar, Sirlene, que inúmeros trabalhadores nossos, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, eles podem ser caracterizados com uma questão da aposentadoria especial. E a aposentadoria especial é muito bem-vinda para o trabalhador, porque ele não tem perda financeira, e sim ele vai receber de forma integral, que até o doutor Antônio pode elucidar essa questão do recebimento integral. Não há questão do fator previdenciário na aposentadoria especial. Com isso, o segurado ele consegue, ou como que é feita a renda mensal inicial, que é o termo técnico, ou seja, qual que vai ser o valor do benefício do segurado quando ele se aposenta? É fruto da somatória de todas as contribuições dele ao longo do período laborativo, dividido pela quantidade. Isso vai dar um valor, ou seja, ele vai ter 100% desse valor nessa aposentadoria especial, porque exclui o fator previdenciário na contagem, correto? Pertinente a sua fala, porque nós abrimos uma caixinha no Instagram do Sim Saúde Campinas para os trabalhadores colocarem as suas dúvidas. E tem uma trabalhadora, Tatiane, que ela pergunta, a cada 5 anos na enfermagem ganha um ponto na contagem na hora de se aposentar? Veja, é um pouco complexo, mas existe sim a contagem ficta, que nós chamamos, né, até 2019. O que é isso? Cada ano trabalhado multiplica-se, no caso da mulher, que é a maioria do pessoal da enfermagem, multiplica-se por 1,2. Ou seja, se ela trabalhar 5 anos, para efeitos de aposentadoria, ela vai ter trabalhado 6. É o famoso 5 anos ganha 1. Agora, isso tudo vai depender do caso concreto, ou seja, quais são as atividades que a pessoa exerce. Vamos pensar em uma pessoa que está exposta habitualmente a condições insalubres, principalmente no ambiente hospitalar. Ela vai poder pleitear essa contagem diferenciada, e isso faz com que se acelere o processo de aposentadoria, porque a contagem do tempo vai ser diferenciada, vai ser um pouco melhor, vai ser multiplicada, no caso do homem para 1,4 e no caso da mulher para 1,2. Mas é de suma importância o trabalhador ter em mente que, pelo simples fato dele receber o adicional de insalubridade, não necessariamente ele vai conseguir alcançar essa contagem fixa. Essa é uma outra pergunta da nossa caixinha no Instagram. A trabalhadora pergunta exatamente isso. Qual que é o peso da insalubridade na hora da aposentadoria? Como eu relatei, o fato de receber a insalubridade não gera automaticamente a contagem ficta, que é essa dos 5 anos ganha 1. Vai depender da qualidade do PPP, do perfil profissiográfico previdenciário daquele trabalhador. É um documento de suma importância que o trabalhador sempre tem que estar atento à descrição das atividades, né? Porque se ele eventualmente trabalha em ambiente hospitalar, recebe o adicional de insalubridade, mas o PPP dele descreve atividades que o perito do INSS eventualmente não vai entender que ele está exposto habitualmente aos agentes nocivos, ele não vai conseguir. Então, é de suma importância que ele se atente sempre ao PPP, independente de receber o adicional, independente de estar em ambiente hospitalar ou outros ambientes de trabalho que contenham o agente insalubre, né? Doutor Antônio, a equipe de jornalismo do Sim Saúde Campinas foi também para a porta dos hospitais para ouvir os trabalhadores e saber deles quais as dúvidas que eles têm em relação à aposentadoria. Esse é um tema que vai render vários programas, porque são muitas as perguntas. Mas eu vou trazer nesse programa algumas para vocês responderem, tá? Claro. A primeira veio da Caroline Paola. Os trabalhadores da saúde sempre têm algumas questões voltadas à aposentadoria especial. A enfermeira Caroline Paola também tem uma dúvida sobre o tema. Qual é a sua pergunta, Caroline? A minha dúvida é se a aposentadoria especial se enquadra também para os profissionais da área da enfermagem. Muito obrigada pela sua pergunta. Vamos ao estúdio. Então,
vamos pensar tecnicamente falando, se o trabalhador ele está submetido a essas condições insalubres, voltando novamente ao PPP, a necessidade do PPP estar condizente com a realidade laboral daquela pessoa. Ela pode sim almejar a aposentadoria especial, em 25 anos de tempo de exposição. E isso vai somar com a idade e vai atingir um ponto, daí ela tem que atingir no mínimo 86 pontos para alcançar a aposentadoria especial. Agora, caso, por mais que ela trabalhe em ambientes insalubres e receba o adicional, mas o PPP dela eventualmente não é juntado no processo administrativo de aposentadoria, isso vai comprometer a possibilidade dela pleitear isso judicialmente. Tá. Então, se eu pudesse dar um conselho para os trabalhadores que estão, né, no ambiente hospitalar, antes de pensar em aposentadoria especial ou regra de transição, é sempre procurar manter o PPP dela atualizado e com a previsão dos agentes aos quais ela está exposta naquele trabalho, sejam agentes biológicos, vírus, bactérias e por aí vai. Eu gostaria de saber como funciona o PPP. Paulo, você pode explicar para a gente? Posso, Silene. O PPP é feito um laudo ambiental dentro do hospital. O engenheiro ambientalista, o médico do trabalho, faz um laudo e esse laudo é descrito toda a exposição que os trabalhadores têm naquele ambiente de trabalho. Assim como o doutor Antônio falou, eu também reforço. É necessário que o trabalhador acompanhe sempre isso, veja ali qual a sua exposição que está, porque o PPP vai ser uma cópia desse laudo ambiental. Vai vir descrito ali qual é a exposição que ele teve, a agente biológico ou outros agentes que tenha dentro daquele ambiente de trabalho. Importante também o trabalhador, muitos lugares eu tenho visto que os trabalhadores trabalharam, olha, eu trabalhei na Bahia, trabalhei em outro local e tal. É necessário que esse trabalhador já busque esse PPP e tenha ele em mãos quando ele for dar entrada na aposentadoria. Importante os trabalhadores buscarem o sindicato para isso, porque o sindicato está preparado para dar todo o atendimento para esse trabalhador, tanto na sede central como em todas as subsedes, ele vai dar o atendimento, vai averiguar a documentação para que ele dê entrada administrativamente. O Dr. Antônio falou muito bem, a busca administrativa ela é primordial, ela é importantíssima demais para uma eventual ação judicial. Eu gostaria então de saber se esse PPP eu vou pedir na hora que eu sair da empresa ou se ele deve ser feito anualmente. Quais são as regras para elaboração do PPP? Então, o PPP, Sirlene, no passado, quando tinha obrigatoriedade da homologação, não passava ninguém no sindicato sem entrega do PPP. Então, no ato da demissão, o trabalhador tem que exigir o PPP, mas ele pode pedir a qualquer tempo na instituição que ele trabalha esse documento. Tá, mas se ele pedir na hora da demissão, ele guarda esse documento às 7 chaves, porque uma hora ele vai precisar deste documento para se aposentar. É isso mesmo? Você falou uma palavra mágica aí, e de extrema importância para os trabalhadores. Eu fiz muita homologação em vários lugares do sindicato. E toda vez que eu fazia homologação, eu entregava o PPP para o trabalhador e falava isso que você falou. Guarde as 7 chaves que um dia você vai precisar. Então o recado está dado, sim, né, doutor Antônio? De acordo com a legislação, é obrigação do empregador manter atualizado o PPP do trabalhador, fisicamente, por meio do papel PPP, e lançados no e-social também, que eles têm a obrigação de lançar o PPP nessa plataforma digital. Que é do governo, exatamente, né, o e-social, e que ele fica guardado lá por 30, 40 exatamente, anos, o tempo que for necessário. E é bom se destacar que o trabalhador, quando ele exige o PPP, ele não vai estar gerando nenhum prejuízo para a empresa. Porque além de ser obrigação da empresa, aquilo não vai gerar déficit patrimonial para a empresa. É direito do trabalhador manter, ele ter o PPP dele atualizado de acordo com as condições laborais. E é interessante também ele sempre averiguar o PPP, porque chega lá na frente, quando ele eventualmente é desligado da empresa, determinadas condições de trabalho que ele praticava no final do vínculo dele já não condizem com o início. No início eu trabalhava lá com o paciente, mas depois eu passei para a área administrativa e deixei de ter a exposição. Agora, se o PPP dele só está nessa reta final, aí já vai ser inócuo.
né? Não para efeitos de aposentadoria, mas para efeitos da possibilidade dele ter a contagem diferenciada. A aposentadoria especial. Aposentadoria especial e também para as regras de transição, porque você calibra o seu tempo de contribuição com a contagem diferenciada de 1,20 no caso da mulher, que é o famoso 5 ganha 1. Tá? Isso acelera a conquista desse segurado a alguma das regras de transição que existem hoje, tá? Que sempre vão demandar tempo de contribuição e idade. Eu vi que vocês dois estão dizendo assim, olha, a empresa pode manter o PPP, ela deve fazer, fica lá no e-social, o trabalhador com uma cópia tem que exigir. A minha pergunta é, as empresas não costumam gerar o PPP? Acontece muito na prática. Uma questão que eu observo é que, eventualmente, o trabalhador iniciou a sua atividade, né, há muito tempo atrás, daí ele fala, poxa, nessa atividade aqui eu tinha uma exposição a um ruído, eu tinha uma exposição a algum agente insalubre, mas essa empresa nem existe mais. Então, como que ele vai exigir um PPP de uma empresa, de um empregador que já não existe? Né? Cria-se toda uma dificuldade. Então é muito importante que ele fique atento a essa questão, porque ainda mais o pessoal da saúde, né, que está exposto aos agentes, né, muito interessante que ele tenha em mãos o PPP e que ele mantenha sempre esse policiamento para ele estar sempre atualizado. E com o fim da exigência que as rescisões sejam feitas dentro do sindicato, como o Paulo falou, gera uma responsabilidade ainda maior para o trabalhador, que é dele exigir esse PPP em mãos quando ele sai da empresa, né? Eventualmente, cabe até uma reclamação trabalhista justamente para a empresa fornecer o PPP. Isso é muito importante. Né? Você falou uma questão importante, Sirlene. Houve uma perda muito grande na reforma trabalhista de 2017, que foi a questão do ato da homologação. Na prática, o que o Dr. Antônio está falando, eu vi muito acontecer. Muitas empresas que tinham fechado, parado de exercer a atividade dela, e o trabalhador tinha essa dificuldade de buscar o PPP nessa empresa, viu? Então, ele se manter atualizado, buscar o PPP, e inclusive esse trabalhador cobrar realmente a exposição que está tendo. Porque pode existir, é lógico que a gente está trabalhando com ato de boa-fé, que as empresas busquem fazer o PPP de forma muito correta, mas de repente pode ter alguma situação ali que a exposição desse trabalhador não esteja descrita aí no laudo ambiental e não vai vir descrito no PPP. Isso mesmo. Bruno, vamos para mais uma pergunta lá na porta do hospital? Agora eu estou aqui com a técnica de enfermagem, Daiane Nascimento. Ela tem dúvidas também sobre a aposentadoria. Aliás, ela trabalha em 2 lugares. Qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber se com o tempo de serviço e mais de um emprego se é contabilizado. Muito obrigada. Sim, todo vínculo de emprego ele é contabilizado para efeito de previdência. Isso gera até uma possibilidade de um dos tópicos que você segue. Por exemplo, a pessoa se aposentou, ela quer rever aquela aposentadoria dela, ou seja, ela quer receber mais do que ela recebe. Um dos tópicos que você segue para ver essa revisão é justamente atividades concomitantes. Por quê? Na verdade, a renda mensal inicial ela vai considerar todo o período contributivo, só que se a pessoa contribui com mais de um vínculo, ela vai ter mais recolhimentos previdenciários e isso pode refletir no aumento da renda mensal inicial dela. Mas respondendo objetivamente, sim, ela está vinculada a todos os empregos que ela tenha registrados, né, em carteira. Então ela vai contribuir sobre todos esses regimes laborativos que ela mantém concomitantemente. Sim. Doutor Antônio, como é que fica? Quais são os critérios para contagem de tempo para pessoas com deficiência? Tem uma contagem especial, que ela é reduzida, né? E a pessoa com deficiência ela tem esse benefício, né? A aposentadoria dela ela é encurtada para que ela receba de forma mais acelerada esse benefício. É diferenciado sim em relação à pessoa que não tem a deficiência.
Tem mais vantagens? É conta... É questão dá pro de senhor tempo explicar? de contribuição e idade. Ela é reduzida. É reduzida. Mas aí varia de caso a caso, né? A contagem de tempo e de idade ela é reduzida, sim. Ah, tá. Então vamos para mais uma pergunta feita lá na porta do hospital. Estou aqui com a trabalhadora Rosana. Ela tem 26 anos trabalhando na área da saúde. Hoje ela é analista administrativo e ela tem dúvidas sobre o tempo de serviço. Então, eu gostaria de saber que comecei a trabalhar com 18 anos, hoje tenho 44, eu gostaria de saber quando que eu posso me aposentar, tanto pela idade como por tempo de contribuição. Muito obrigada e voltamos ao estúdio. Olha, quando nós falamos por idade, no caso da mulher, depois de 2019, ficou estabelecido 62 anos, mais 15 anos de contribuição, que são as 180 contribuições à carência mínima. Agora, para almejar outras regras de transição, ela pode se encaixar na regra de pontos, que soma a idade com o tempo de contribuição, idade mínima progressiva, que também soma a idade com o tempo de contribuição. E existem tabelas, né, para essas duas regras, por exemplo, que a pessoa, digamos, vai ter que alcançar a previdência. Porque vamos para a regra dos pontos. A pessoa começou lá em 2019 com 86 pontos para a mulher, ou seja, a somatória da idade dela com o tempo de contribuição. Só que todo ano essa tabela ela aumenta, ou seja, os pontos que a pessoa tem que conquistar para se aposentar, eles vão aumentando gradualmente. Então é como se ela tivesse que alcançar a previdência, correto? E por meio do atendimento sindical, a gente consegue ver o quê? A projeção de quando essa pessoa vai se encaixar em alguma das regras de transição, correto? Porque a simulação do INSS ela não está incorreta do aplicativo, por exemplo. Só que ela pergunta basicamente assim, o fulano se aposenta hoje? Não. Ou sim, mas vamos supor que não. Ela não dá uma projeção, olha, você não se aposenta hoje, mas você mantendo a contribuição e a sua idade que vai aumentando, você pode alcançar determinada regra de transição no ano tal. Então a pessoa ela não, com o acompanhamento de algum profissional, principalmente do sindicato, ela consegue ver qual é essa projeção. Porque nós pegamos todo o histórico laboral dessa pessoa, que vai dar o período contributivo, somado com a idade, ela vai se encaixar em alguma das regras em algum momento da vida dela. Desde que ela continue, é claro, contribuindo. Sim, então ela indo no sindicato, consultando um de vocês advogados, ela consegue saber, ter uma projeção de quando ela vai conseguir. O benefício. Então, exatamente. Volto uma pergunta para o Paulo em relação ao atendimento que o SimSaúde dá nessa área. O SimSaúde representa 172 cidades no estado de São Paulo, não é? O sindicato tem atendimento jurídico em toda a área, Paulo? Isso mesmo, Sirlene. Deu uma deixa muito grande aí a colocação do doutor Antônio. Primeiro porque o trabalhador sendo atendido por um profissional que conhece, ele vai informar esse trabalhador de forma muito mais adequada para que ele busque uma aposentadoria, o período e o tempo. Eu tenho visto muito trabalhador, assim como o doutor Antônio ia atender uma pessoa em Espírito Santo Pinhão esses dias atrás, eu conhecia a trabalhadora e ela já perdeu a possibilidade de rever essa aposentadoria, porque ela já aposentou há muito tempo. E quando ela aposentou de forma errada. Portanto, é muito importante isso. O sindicato hoje está preparado em todas as suas subsedes, nos postos de atendimento, para atender os trabalhadores, né, de forma com muita qualidade, com um profissional especializado no ramo do direito previdenciário, para averiguar aí sua aposentadoria, fazer o cálculo e falar para esse trabalhador qual é a melhor forma de aposentar ou quanto tempo falta para que ele concretize essa busca. Então, só lembrando, o SimSaúde Campinas está presente, tem sede em 19 regiões, né? Sim. Do estado. Sim. Em todos eles existe, né, o atendimento jurídico e os trabalhadores representados pelo SimSaúde podem agendar um horário e tirar suas dúvidas
com o nosso departamento jurídico. Perfeito, né? Silene. E Perfeito. quem não está assistindo, quem não é da área da saúde ou é de outro sindicato da saúde, co-irmão, né, deve procurar o seu sindicato para se informar, correto? Correto, Silene. A gente está à disposição para estar averiguando para os trabalhadores, a gente tem uma prioridade muito maior para os associados, mas sempre é possível estar recebendo. As portas do Sindicato da Saúde está aberto para os trabalhadores da saúde sempre. E com esse atendimento, na verdade, hoje o atendimento jurídico do sindicato é em todas as áreas, né? Mas mais focado na questão previdenciária e trabalhista. Mas atendemos as demais áreas também do direito hoje, porque nós temos aí os escritórios especializados para toda essa infraestrutura e esse atendimento dos trabalhadores que necessitam do direito, né, dos trabalhadores aí, do profissional do direito. Uhum. Eu gostaria de saber, doutor Antônio, o profissional da saúde que trabalha, que atua no administrativo, ele tem direito à aposentadoria especial também, assim como o trabalhador do setor de apoio, que atua na cozinha, na copa, na manutenção? Ele tem o mesmo direito, porque a gente falou muito da enfermagem, né? E como ficam esses outros setores? Fica um pouco mais complicado, por conta da ausência de habitualidade no contato com os agentes deletérios, insalubres. Se nós pensarmos em alguém que ela fica, por exemplo, na área administrativa do hospital, ela eventualmente não tem o contato com os pacientes, com os resíduos dos lixos, enfim, com a limpeza daquele ambiente hospitalar, mas nada impede de caso a caso ser averiguado esse contato com os agentes insalubres, correto? Eventualmente ela pode até receber ou não o adicional de insalubridade, mas a depender da descrição das atividades dela, ela pode sim requerer, mas se ela é um trabalhador que não contém ali, não lida diretamente com o público do hospital, fica assim um pouco mais complicado de enquadrar ela como período especial ou na aposentadoria especial. Queria dar uma complementada nisso, Sirlene. O doutor Antônio está fazendo uma colocação muito pertinente e importante. Mas em cada caso é necessário que o trabalhador venha, porque de repente uma secretária de setor, por exemplo, ela está dentro de um setor que está tendo uma exposição direta e permanente, né? Um porteiro de um hospital, ele está dentro de um setor de pronto-socorro, então ele está tendo ali exposição direta e permanente. Então é necessário que os trabalhadores venham até o sindicato, porque aí vai ser analisado cada caso, né? Qual é a sua exposição, e aí, tendo um PPP favorável, você facilita a busca aí para a questão de uma aposentadoria especial. Legal, mas eu ainda vou insistir em outro ponto. A gente falou de outros setores dentro de um hospital, que a gente sabe que é um ambiente insalubre por inteiro, né? Pelo menos na minha concepção. Mas eu pensei agora nos trabalhadores que atuam em clínicas, laboratórios, consultórios. Eles estão nessa mesma condição? Sim. A questão determinante para nós discutirmos tanto adicional de insalubridade, quanto aposentadoria especial, quanto a contagem diferenciada para os trabalhadores, é a atividade primordial daquele trabalhador. Seja em qual ambiente ele estiver, o que vai ser mais determinante é se ele mantém o contato direto e frequente com agentes insalubres. Nós estamos aqui um pouco restringindo ao ambiente hospitalar, mas são diversos os agentes insalubres, né? Ruído, vibração, Claro. Enfim, por aí vai. É que é mais comum na área da saúde justamente as bactérias, os agentes biológicos, né? Mas independentemente do fluxo de pacientes, se tem, vai depender também dos EPIs, né? Se são concedidos, se são trocados numa periodicidade adequada. Então, assim, independente do ambiente, se o trabalhador ele está ali exposto aos agentes, ele pode sim almejar todos esses benefícios, digamos assim, né, patrimoniais e da questão previdenciária também.
É porque, na verdade, Sirlene, é uma questão muito abrangente essa questão. Sim. É uma questão muito complexa a questão da exposição. Exemplo, se um trabalhador ele está num local de trabalho que não é insalubre, é um laboratório de análises clínicas que não tem a exposição a agente biológico, mas ele está do lado de um posto de gasolina, ele está no raio do posto de gasolina, aí entraria a questão da periculosidade. Né? Então é extremamente complexa a questão. Ele teria que, inclusive, receber a periculosidade. Então, essa análise do trabalhador ir ao sindicato, conversar com o profissional, é muito importante para ele. E ele vai lá com todo o sigilo, nós vamos conversar com ele, avaliar e, dentro do histórico dele, falar para ele a melhor saída que ele tem, a melhor forma que ele tem de buscar a aposentadoria, ou outras situações também que a gente averigua que ele está inserido, a gente pode também estar ajudando. Nossa, que interessante. Não sabia que até os arredores do estabelecimento têm peso na hora da aposentadoria, Sim. É isso mesmo? Isso tudo a gente também discute em processo trabalhista, quando nós pleiteamos eventualmente insalubridade, periculosidade, acaba ficando em encargo do perito técnico, né, que é um engenheiro do trabalho, e ele averigua, né, ele tem um conhecimento mais refinado, estudou para isso, né, e ele faz o laudo pericial dele. Né, e com base nesse laudo o juiz defere ou não os adicionais e por aí vai. E é muito importante ressaltar a importância, voltando um pouco à questão do PPP, e da necessidade de você ter um acompanhamento profissional nesse processo administrativo de aposentadoria. Sim. Porque caso o trabalhador ele pleiteie administrativamente o benefício, ele atingiu ali os requisitos, mas ele não acople naquele processo administrativo o PPP dele, se ele eventualmente o INSS indefere o pleito de aposentadoria, ele não vai conseguir lançar esse PPP no processo judicial. Porque o processo judicial de aposentadoria ele nasce quando há a negatória administrativa do INSS, correto? Só que se você não inclui no processo administrativo o PPP, você não vai poder discuti-lo judicialmente, porque se entende que você suprimiu a possibilidade do INSS conhecer e discutir o PPP, no caso, aquele documento. Então é de importância que você tenha o acompanhamento de um profissional no processo administrativo para que você não tenha, por exemplo, esse tipo de situação. Sim. Principalmente quando a gente fala dos profissionais da saúde que se entrelaçam muito com essa necessidade do PPP. Né? Com certeza. Se é um trabalhador que não trabalha nesse tipo de condições, o PPP não vai ser determinante para ele. Mas se você pleiteia a contagem diferenciada, por exemplo, é importante você ter, sim. Não existe uma regra única, né, para os trabalhadores, porque Sim. depende muito do setor, durante a vida profissional, onde ele atuou, se ele atuou por um período e depois passou a atuar em outro setor. Sim. Que não... Uma questão que eu vejo é a necessidade do trabalhador não se comparar. É muito comum nos atendimentos, ele fala, poxa, mas a minha colega, a gente trabalhou junto ali, mas às vezes ele não sabe que aquela colega começou a trabalhar muito mais cedo. Enfim, ou ele começou um pouco mais tarde, trabalhava como autônomo, não recolhia, enfim. Uhum. Então, cada caso é uma individualidade que você tem que analisar com muito afinco ali a necessidade daquele indivíduo. E não generalizar. Tá, eu não gostaria de deixar de fora os trabalhadores do noturno, que de repente podem estar esperando uma palavra de vocês em relação ao caso deles. Tem alguma peculiaridade para os trabalhadores do noturno na hora de se aposentar? No aspecto trabalhista, o trabalho noturno é aquele compreendido das 22 às 5 da manhã. Ele vai ter direito a um adicional, né, um adicional noturno. Agora, para efeitos previdenciários, a contagem vai ser a mesma. A mesma. Uhum. O que eu vou puxar um pouco é a sardinha para o sindicato, né, Sirlene? Que o doutor Antônio falou muito bem aqui a colocação. O adicional noturno das 22 às 5 horas da manhã.
Porém, nos nossos acordos, convenções, muitos acordos, a gente tem sobre a jornada inteira, né? Uma conquista prorrogação, aí, que o sindicato tem. É uma Nessa discussão, uma conquista, que é muito importante que os trabalhadores fortaleçam sempre o sindicato, vindo junto, sindicalizando, né? E um ponto importante que o doutor Antônio falou aqui, que eu gostaria de elucidar, é que o preenchimento do PPP é fundamental, que ele exige o preenchimento do PPP. E esse preenchimento bem feito, ele pode dar uma entrada na área administrativa do INSS e o INSS negar. Porém, aí há a possibilidade de a gente pleitear via Justiça Federal a questão da concretização desse PPP. E muitas vezes o sindicato tem obtido, através dos profissionais, êxito numa ação trabalhista com o PPP bem preenchido. Com certeza, né? Porque o sindicato tem know-how no assunto, conhece o sistema de saúde, conhece a situação dos hospitais, das clínicas, laboratórios e consultórios, etc., né? Todos os estabelecimentos, e tem condição de, sabe por onde buscar o direito do trabalhador, não é? Correto. Sim. Você gostaria, doutor Antônio, de acrescentar mais alguma informação que considera importante para os trabalhadores? Sim, eu gostaria de salientar, primeiro, o PPP é muito importante, né? E salientar que a partir de 2019, a aposentadoria ela acabou ficando um pouco mais lá na frente, né? Eu vejo que muitas pessoas vão aos atendimentos e, eventualmente, elas saem de lá um pouco tristes, né? Porque frustradas. Acabou alongando um pouco. Mas a tendência é essa, tá? Sim. A conta da Previdência, as notícias que chegam aqui, a Previdência tem déficit, né? Hoje o informalismo ganhou muito, as pessoas deixaram um pouco de recolher, né? Foram buscar outros tipos de investimento, seja previdência privada, ou seja guardando dinheiro, enfim. A tendência é que fique realmente um pouco mais longe a aposentadoria, mas nada impede que a pessoa continue laborando, fazendo as suas economias, né? De modo que o benefício previdenciário ele vem ali para auxiliar a pessoa. Isso. Hoje eu acho difícil a pessoa, a não ser que ela tenha tido contribuições muito altas ao longo da vida, que ela consiga parar totalmente com a sua atividade laborativa. Até porque tem se exigido muito tempo de contribuição, muita idade, né? Então a pessoa já vai chegar ali na aposentadoria, ela já vai estar mais assim, com uma idade um pouco mais avançada, né? E já vai ter toda essa experiência profissional. E gostaria de salientar também que, caso a pessoa se aposente com a aposentadoria especial, ela tem que se afastar daquela atividade, né? Porque justamente se entende que ela se aposenta nessa modalidade por conta do mal que ela sofre por estar exposta ali aos agentes insalubres ou perigosos. Sim. Tá? Doutor Paulo, gostaria de acrescentar mais alguma informação, algum recado para os trabalhadores? Quero sim, Sirlene. Quero dar um recado muito importante para os trabalhadores, fugindo até um pouco da questão previdenciária, mas fazendo no seu geral. Nós temos hoje uma Federação da Saúde do Estado de São Paulo, presidida pelo meu amigo Edson Laércio de Oliveira, que conduz assim com um punho muito forte mesmo em prol dos trabalhadores da saúde, discutindo todas as particularidades. Agora está discutindo a questão do suicídio, uma questão muito preocupante na área de saúde desse país. Também na pessoa da Sofia, que é presidente do Sindicato da Saúde de Campinas, elucidar a importância da entidade sindical na vida dos trabalhadores. Em tudo, é necessário que o sindicato esteja presente. Não há um país que seja democrático sem ter um sindicato forte, um sindicato aguerrido. E o Sindicato da Saúde de Campinas na região, me honra falar nele, porque ele sempre preocupado com todas as situações dos trabalhadores, né? E aí conclamo para que os trabalhadores participem da vida do sindicato, participe das assembleias, participe dos debates, participe também como associado, tem um vasto atendimento jurídico, também tem uma vasta questão de lazer para os trabalhadores, né? Mas é muito importante que eles venham junto,
No Brasil, por exemplo, é livre negociação. Então a participação do trabalhador para ganhar melhor é fundamental, né? Tem várias situações que nós temos aí de conquistas que elas podem perder se os trabalhadores não vierem junto, não participar. Então é de extrema importância o trabalhador participar. E a gente está aí à disposição de todos os trabalhadores do Estado de São Paulo. É isso aí, Paulo. E vocês, trabalhadores, fiquem atentos ao recado que foi dado pelo Paulo, foi dado pelo Dr. Antônio. E se gostaram desse programa, não se esqueçam de se inscrever no canal, apertar lá o sininho para saber mais sobre outros assuntos que nós vamos falar aqui. E até a próxima, com nossos agradecimentos ao Paulo Gonçalves, ao Dr. Antônio Coutinho, pela participação e pelos esclarecimentos que deixaram. E se algum trabalhador ainda tem alguma dúvida, pode deixá-lo aí nos comentários, que a gente volta. O Dr. Antônio está convidado, assim como o Paulo, convidado a voltar aqui para elucidar todas as questões, tá ok? Muito obrigada e até a próxima!